Olá, meus amigos e minhas amigas, meus parceiros, os novos inscritos que estão aí no meu canal. Eu estou muito feliz que o nosso canal está crescendo e ele não estaria crescendo se não fosse pela ajuda de vocês. Hoje eu vou contar uma trajetória da minha vida, que é uma história de superação. Eu já contei essa história aqui no canal, mas da outra vez eu estava muito sonolenta por causa das medicações que eu tomo, né? E hoje eu vou fazer a mesma história, só que acordada. Um pouquinho mais acordada, né? Alguns vão lembrar da história porque eu já contei aqui, né? Mas dessa vez eu quero contar de uma forma bem interessante, de que forma que todos compreendam e que não fique confuso para ninguém, tá? Então é o seguinte, eu me chamo Célia Sobrinho, hoje eu resido em São Paulo, mas eu não morei aqui sempre, tá? Eu sou nascida no Mato Grosso do Sul e fui criada no Paraná. E a minha história hoje, ela é um pouco diferente, mas não incomum. É o seguinte, eu vou contar de tudo que eu me lembro da minha vida, da minha infância. Vai ser meio confuso de início, né? Então, como eu disse, eu nasci em Mato Grosso do Sul. Vamos começar por aí. E quando minha mãe foi para Curitiba, ela me deixou eu com uma tia. Essa minha tia, ela era casada, né, recentemente, era novinha e tal. E o marido dela não queria ficar comigo na casa dela. E aí a minha tia teve que me entregar eu para alguém cuidar. Só que é lamentável, né, que normalmente nesses lugares, né, nós encontramos abrigos que não cuidam assim das crianças, né? Na verdade, antigamente, pelo menos, né, as crianças são escravizadas muitas vezes. Eu fui parar num lugar desses, um lugar onde tinham várias crianças. Lá a gente tinha que trabalhar para comer e não tinha essa de não quero saber, não existia isso. E então eu fui, né? Na verdade, a minha tia me deu, veio um moço de charrete, de carroça, e me levou para esse lar de meninas, que se chamavam Lar de Meninas. E lá eu não tenho noção de quanto tempo eu fiquei, eu era muito pequena. Aí eu só sei que eu conhecia minha madrinha de batizado em casa. É coisa interessante, né? Como criança né? Eu era pequena, mas eu me lembro desses flashes, né? E um certo dia, a cuidadora das crianças foram levar a gente para missa e a minha madrinha também estava indo para missa. Então as duas famílias se encontraram. E aí quando minha madrinha me viu, nossa, ela levou um choque e aí começou o bate-boca para me pegar de volta. E ali eles brigaram por mim como se brigassem com uma boneca, tipo, duas crianças, uma pega pela perna, outra pega pelo braço. E é assim que foi, assim que eu fui parar nos braços da minha madrinha. Ai, eu sei que é uma história estranha. Eu só sei que naquele dia eu fui parar no juizado de menores. E eu lembro que um homem gordo, alto, careca, ele falou assim: a criança vai escolher com quem ela quer ficar. Já que eu reconheci a minha tia, a minha madrinha de batizado em casa, né?
Ela se chamava Pedrina. E aí eu escolhi ficar com a minha madrinha. E ali eu fui para casa da minha madrinha com a roupinha do corpo, toda mal cuidadinha, né? A minha madrinha era pobre, meu padrinho também, eles eram lavradores de terra. E eles trabalhavam, né? Moravam e trabalhavam no lugar que eles moravam. Essa casa, ela era de chão batido, colchão de palha, assim. Gente, o lugar era incrível. Assim, esse foi um pedacinho da minha infância. Lá a gente brincava de tudo, né? As meninas de antigamente brincavam de roda, esconde-esconde, passa-anel. Brincava assim de catar vagalume no vidro, a gente catava vagalume, assim, né? É bem mato mesmo, bem rural, né? E lá tinha um córrego, assim, onde a gente lavava roupa, né? Tinha umas tábuas, assim, que antigamente se lavava roupa batendo, a roupa batendo na tábua para lavar, né? E ali a gente enxaguava. Tinha água de poço. O chuveiro, o chuveiro era um latão, assim, né? Cheio de furinho, onde colocava água esquentada no fogão a lenha e nós todos tomávamos banho assim. Mas a maior parte do dia a gente brincava. Nós crianças, nós brincávamos muito, o dia inteiro. E um cuidava do outro. A minha madrinha era mãe de 10 filhos. E aí que entra a história de amor, né? Essa história foi uma história de amor, assim, eu considerei a minha primeira história de amor, assim, que ela não se poupou, né, de falar, poxa, eu já tenho um monte de filho e agora eu vou pegar mais uma para cuidar e tal, né? Então, ela nem por um momento ela hesitou. Eu sei que ela me levou para casa e quando ela me levou para casa, eu fiquei muito feliz. E ela era tão boazinha comigo, me colocou na escola, eu era burrinha. Eu era muito burrinha. Eu não conseguia aprender nada, né? Daí tinha aqueles cadernos de caligrafia. Acho que é caderno de caligrafia que fala. Tem aquelas linhas menores e as maiores. E aí tinha os pontilhados e tal, né? Mas eu era muito nova, eu acho, para entrar, ou era muito burra. De duas, uma. Ou era muito burra ou era muito nova, não sei. Acho que foi meu primeiro ano na escola, né? E todos os dias a minha madrinha me dava um dinheirinho para comprar sonho na hora do recreio. Essa era a minha melhor hora, era a hora que eu esperava todos os dias. Eu não via a hora de chegar o recreio e ir lá comprar o sonho. E já naquele tempo havia aquela lenda, né, da loira do banheiro e tal, né? Daqueles banheiros que ficavam fechados, né? Então, assim, eu ia no banheiro com muito medo. Aí falavam que onde tinha chicletes mascado, ela passava por lá e tal, né? E aí, gente, vocês não imaginam, né? Então, assim, a gente é criança, a gente acredita em tudo. Mas, assim, foi um pedaço, assim, da minha vida, assim, que eu considerei o momento mais feliz da minha vida. O momento mais incrível da minha vida, porque eu tive o prazer, né, de viver isso, né, que senão eu não teria vivido, né. Então nem tudo é tão ruim, né. Então foi aí que um certo dia apareceu uma mulher dizendo que era minha mãe. Eu, como não havia chamado ninguém de mãe até ali, para mim era uma história estranha, né? Tipo, daí, né? Então eu chorei muito, não queria vir com ela, porque ela era uma estranha para mim. E quando eu soube que eu tinha que ir com ela para o Paraná, nossa, eu vim chorando de lá.
eu vi obrigada, né, e tal, porque eu não a conhecia, né? Criança quando não conhece, como eu já tinha passado por mão em mão, né, assim, de várias pessoas, né? Então eu não conhecia o meu pai, né? Eu tenho alguns flashes de lembrança, mas eu não sei quem era o meu pai. Eu não sei se aquela pessoa que veio me buscar era o meu pai. Então, assim, eu nunca soube meu pai, não sei da história. Eu só sei que minha mãe contava que ele saiu para procurar emprego e até hoje nunca mais voltou. É uma história meio estranha, mas acontece no interior, né, gente? Alguém tem que contar essa história. E na verdade eu tinha um outro irmão mais novo que eu. Aí minha mãe, ela levou quando ela veio de lá, foi para o Paraná, ela trouxe meu irmão menor e eu fiquei, né? Mas só que assim, quando a gente é muito novo, a gente não entende as coisas, né? Eu sinceramente achava que eu, né, sei lá, eu nunca assim, a palavra mãe para mim era algo estranho, né? Algo que não tinha nada com a minha vida naquele tempo. Não que eu estivesse desvalorizando ela, né? Mas como criança, né? Criança estranha mesmo, é natural. É, E aí foi onde eu vim, né? Obrigada e tal. Fui conhecer a casinha dela. Minha mãe era muito caprichosa. Ela morava assim num cômodo, assim, sabe? Um cômodo onde o banheiro era fora. Mas era tudo muito arrumadinho e tal, né? Mas assim, é uma cidade grande, né? Eu saí de uma cidade pequena e fui para uma cidade grande. Curitiba. Fui para Curitiba. E lá foi a primeira vez que eu vi um chuveiro elétrico, né, gente? Tava acostumada com chuveiro de latão lá, que era do interior. Nossa, eu levei maior susto, aquela coisa barulhenta e tal, né? Coisas que a gente, criança, não entende, mas quando vê a primeira vez, parece um bicho de sete cabeças. Daí, ai, ai, eu conto essa história, eu não tenho como não contar. Eu já vou chegar na outra parte, mas eu tenho que contar essa parte. Gente, minha mãe tinha um radinho pequenininho assim, bem pequenininho. Aí eu não conhecia assim, né, rádio, né? E eu não fazia ideia o que era aquilo, né? E eu pegava e fiquei. Ela me deixou para ir em casa para ir trabalhar, né? E eu fiquei o dia inteiro naquele dia que a gente chegou. Eu fiquei debruçada em cima do rádio, esperando para ver que hora que esse povo saía dali de dentro. Eu falei, uma hora eles vão sair para comer, para ir no banheiro e tal, né? Eles não podem ficar direto ali, né? E eu muito inocente, era muito ingênua. Como é aquilo que eu falei, foi uma experiência da minha vida, né? Eu só sei que eu passei o dia ali, falei, mas é possível. Como esse povo cabe dentro dessa caixinha tão pequena? Eles vão ter que sair daí, eu vou ficar aqui esperando e tal, né? E fiquei o dia inteiro esperando, assim, sabe? Ai, ai, é loucura você contar uma história dessas, isso aconteceu comigo, tá? Então, daí começou aquela página da minha infância lá no Mato Grosso, ficou para trás. Aí eu passei a viver com a minha mãe, fui conhecer o meu irmão, né? O meu irmão ficava num colégio interno, né, para minha mãe trabalhar, e minha mãe ia visitar ele de vez em quando. E aí, depois que eu vim morar com ela, mais tarde ela tirou ele desse colégio e veio morar com a gente. Minha mãe era uma pessoa muito boa, mas porém ingênua para muitas coisas. Nós tivemos a parte assim que eu conheci o meu irmão, entre conhecer o meu irmão, tinha uma diferença assim entre nós, né? Eu era toda arisca, era um bicho do mato mesmo, né? Muito arisca. Então, eu achava que a minha mãe dava mais atenção pro meu irmão era mais amoroso e tal, né? Meu irmão gostava mais dela, assim, né? E eu não sabia demonstrar isso,
porque eu estava conhecendo a minha mãe naquela hora. Então, assim, para mim era uma estranha, era uma pessoa estranha que estava ali. Eu tive que conviver com uma pessoa que eu não conhecia mais. Como eu já tinha vivido no Mato Grosso e passado por pessoas estranhas, eu tinha medo de que fosse a mesma coisa. Mas, enfim, eu e meu irmão a gente se dava bem, fazia algumas guerrinhas absurdas. Quando minha mãe não estava, a gente brincava muito. Aí, quando eu entrei na escola, minha mãe colocou eu na escola, entrei na primeira série, usando aquela sainha plissada, camisa branca e conga e meia às 3/4. Esse era o uniforme escolar naquela época. Na verdade, eu não ligava muito para ir para a escola assim. Minha mãe me dava um dinheirinho para comer o lanche da escola e eu queria comprar chocolate. Um certo dia, eu estava atrasada, saía sempre atrasada. Minha mãe não estava em casa, eu acabava ficando brincando, tal. A gente brincava muito em casa. E aí juntava eu e outras crianças, todo mundo ficava brincando, né, e tal. Criança pronta mesmo, né? Se tem gente pra aprontar é criança, né? Eu me lembro que tinha umas amigas, a gente pegava as roupas das mães dela e colocava, ficava dançando, né? E apresentando. E o meu irmão brincava com os meninos e tal, né? E aí teve um período assim, né? Bem complicado, onde a rotina da minha mãe, a rotina de trabalho dela, né, às vezes não permitia ela ficar o tempo todo conosco, né? Somente comigo, né? O meu irmão ainda tinha uma certa época que ele ia para o colégio interno da onde ele vive, da onde ele já tinha vindo, né? E daí eu comecei, tipo, a minha mãe, ela chegava às vezes meio tarde e tal, né? E é doloroso falar nesse pedaço, tá, gente? Não denegrindo a imagem da minha mãe, em hipótese alguma, mas é uma história que aconteceu, né? A minha mãe, ela não tinha muita malícia, assim, né, com os homens, né? Ela chegava em casa com alguém, sempre, para dormir junto. E eu dormia na mesma cama. E eu comecei a perceber que quando eu acordava, minha mãe já não estava. Mas aqueles homens que iam com ela estavam. E aí começou o tormento na minha vida, né? Comecei a ser molestada, né? Por essas pessoas. E quando eu contava para ela tipo assim, não, ela não acreditava, achava absurdo. E aí foi acontecendo com uma certa frequência. Essa como é que eu posso dizer? Essa rotina dela era um pouco bem comum para ela, né? Não era comum para mim. E eu me sentia muito mal com isso, né? De ter uma pessoa ali que ficava ali dormindo e vinha com história de vamos brincar de gatinho, aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tentando me levar a fazer coisas que eu não queria fazer, que eu nem entendia naquela época. E ele não foi o primeiro, acontecia várias vezes. E aquilo me deixou com um pouco de rancor, né? E eu já não conhecia minha mãe direito, né? E passei a. E aquilo me deixava com um pouco de raiva, né? Eu comecei a ser mais rebelde, né? Por isso eu era mais rebelde que o meu irmão. Meu irmão era mais bonzinho, né?
Já eu era mais rebelde, eu já era mais durona, né? Chegava assim Dia das Mães, né? Para escrever um cartão para ela, eu achava uma falsidade minha, tipo, eu não sentia nada até então. Eu não sentia nada por ela, uma perfeita estranha para mim, né? E foi onde cada vez que eu contava para ela ignorava, achava que eu estava inventando tal, né? Isso aconteceu uma, duas, três, quatro, até ela se casar com um deles. Ela se casou com um deles. O cara tinha só a roupa do corpo. Ele foi morar com a minha mãe com a roupa do corpo. E lá também eu dormia na cama da minha mãe. E ele também, claro. E já começou cedo, já na primeira vez que a minha mãe levou ele para casa, que decidiram ficar juntos. Ela não via, né? E ele começou querer passar a mão, essas coisas, e eu fui ficando tão desconfortável. E eu falei, puxa vida, né? Vou contar pra minha mãe de novo, ela não vai acreditar em mim, né? Que achava que era uma invenção da minha cabeça, né? E foi assim, né? Ele nu praticamente debaixo do cobertor, eu dormindo ali junto, né? Então, assim, era muito triste para mim viver uma realidade daquela, não ter escolha, não poder. Eu não tinha com quem contar. Se eu contava para ela, ela não acreditava, quem eu ia contar, né? Então, fui cada vez ficando mais dura, né? Mais endurecida, mais rebelde. E foi onde eu me tornei uma pessoa com coração de pedra, né? Segundo as pessoas antes me chamavam que eu tinha um coração de pedra, né? Alguém. Vamos chegar nessa parte, mas até enquanto criança eu era bem rebelde. Eu era meio moleca, assim, né? Muito moleca. Gostava de colocar pedra no trilho do trem, a burra colocava, levava aquelas pedradas quando o trem passava, porque ele esmiuçava, né? E quando ele passava, esmiuçava e ficava com as pernas roxas, assim, né? De tanta pancada que eu levava. Mas eu era muito moleca mesmo, assim, sabe? Então, quando eu ficava em casa, nossa, eu saía correndo. Teve uma época que eu atropelei o carro, né? Eu atropelei o carro, porque eu tava com tanta pressa para ir comprar o chocolate para levar de lanche para a escola e ter tempo de chegar na escola no horário, né? Aí, isso foi coisas que aconteceram quando eu era criança. Ficou na história, né? Depois o motorista quase foi prejudicado por causa disso. E depois, com o tempo, eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele falou, você que atropelou o meu carro. Mas assim, não aconteceu nada demais comigo. Eu só fui parar no pronto-socorro, acordei lá, fiquei inconsciente. Deve ter uma cicatriz aqui, desse, um dos lados aqui, mas assim, ficou uma cicatriz só. Mas eu era muito moleca, só sei que eu ia pra escola, eu gostava de correr, né? Brincar de correr, né? E teve uma vez, né? E antigamente, né? Quando você chegava atrasado do recreio, você ficava de castigo, né? No fundo da sala. E teve um dia que eu rolei, né? Então o muro era assim e a grama assim. Teve um dia que eu fui rodando e paf, aquele muro de pichado. Aí eu machuquei a cabeça, né? Tem a cicatriz até hoje. E aí eu fui para a enfermaria, fizeram um curativo, só que eu cheguei atrasada dentro da sala de aula. A professora me colocou no fundo, sangrando. Eu estava sangrando, ela não tinha visto. E eu não tinha boca para reclamar. E aí quando viram, né, que eu tava sangrando, né, aí falaram para a professora mandou sentar e tal. E era assim, eu fui uma criança bem levada nesse sentido, mas por outro lado, muito revoltada com com a minha mãe na época, por causa desses homens, né, que iam com ela, né, para casa e não me respeitavam, né,
E minha mãe não conseguia enxergar da forma que eu contava para ela. E talvez eu não soubesse contar, né? E essa parte é dolorosa, gente. Só sei que com o tempo, como eles estavam morando juntos, eles mudaram de casa. Quando nós mudamos de casa, foi pior. Esse homem me perseguiu muito, 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 muito. Eu tinha 10 anos. Ele fez de tudo para conseguir alguma coisa comigo. A minha sorte é que eu só era rebelde. Porque se eu não fosse rebelde, esse homem tinha feito o que ele queria comigo. Mas com o apoio da minha mãe, porque minha mãe ela não via maldade nele. E quando eu contava, ela não acreditava. Ele chegou a usar um tal de espiritismo, fazer rituais, usando o meu corpo, com o consentimento da minha mãe. Então, eles me preparavam para ritual com espíritos, passava sangue em mim. Imagina eu com 12 anos, nuazinha na frente de um homem que nem era meu pai, né, era marido da minha mãe junto, né, ela consentia. E se eu não fizesse, eu pegava castigo. Então chegava sexta-feira, eles faziam os trabalhos deles e eu tinha que ir junto. Ela me deixava ir junto, ela não ia comigo. Ia eu e ele só, né, numa mata. Ele entrava numa mata assim e ele se aproveitava para se esfregar em mim e tal. E eu contava para minha mãe e nada. Eu falei, meu Deus, eu fui ficando com tanta raiva, né? Eu fui ficando perdendo assim a vontade de continuar morando ali com a minha mãe, porque daí eu trabalhava na casa de uma pessoa, de uns médicos. Eles ligavam na sexta-feira, eu falava para meus patrões, fala que eu não posso ir, por favor, né? Fala que eu não posso ir, que eles vão querer que eu faça o que eu não quero fazer. Aí, nossa, eles ligavam, ficavam importunando, ia me buscar para ir fazer os rituais com eles, né? Eu nem sabia para que eles faziam isso. E, e isso me deixou muito triste, me deixou muito assim. Naquela época eu ia para uma igreja, né? E eles não respeitavam a minha religião, né? Eu era nova, tal, né? Mas eu já tinha uns caminhos que eu procurava. E eu não gostava do que eles faziam comigo. Eu não gostava que eles abusassem de mim daquele jeito. Eu já estava ficando mocinha, né? Então, assim, a gente vai tendo um pouco de vergonha, né? Em ter que passar por certas coisas. Tipo assim, nenhuma criança merece passar por isso, entendeu? Cada criança, ela precisa ter aí o seu tempo, né? Tem que ter o seu tempo para viver a sua infância, né? E eu tive a minha história, a minha infância, eu diria cortada, né? Assim, quando eu fui morar com a minha mãe, eu acho que a minha infância ficou comprometida com os abusos, né? Com o marido dela. Eu acordava com ele me alisando, pegando em mim. E aí eu acordava, gritava minha mãe, ele com todo o cinismo, ele falava que ia só me cobrir, que eu me enganei, tal, que não era verdade, né? Que ele não tinha feito nada, até chorava, assim, sabe? Ele convencia minha mãe de verdade, assim, né? E eu passei muito tempo assim com medo de dormir, né? Às vezes eu quase não dormia por medo de ele passar a mão em mim de novo. Isso foi acontecendo com uma certa frequência. Ele tentou o espiritismo, não deu certo. Depois eu já estava mais mocinha, eu tinha aí
13 anos, né? E aí ele começou a me alisar, né? Até ali já estava me desenvolvendo, né? Ele começou a me alisar e ele nunca admitia isso para minha mãe, porque minha mãe acreditava nele, porque ele chorava, né? Então, assim, ficava eu como confusa, né? Aí chegou um tempo que a minha mãe viu, acordou e viu. Aí ela acreditou. Só que ela acreditou, mas ela não fez nada. Ela não tomou nenhuma decisão. E eu me senti muito humilhada naquele dia, quando ela viu e não fez nada. Aí ele olhava para mim com aquela cara de cinismo, tá vendo como ela acredita em mim, né, e tal. E isso foi acontecendo, chegou um tempo. Meus irmãos eram pequenos, ela teve 2 filhos com esse marido dela. E chegou um tempo que eu que ajudava a cuidar deles, dava madeira e tal. E foi a primeira vez assim que eu queria morrer, né? Eu falava, eu não quero. Então continuamos a, a viver aquela vida. Eu não queria mais viver, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não sabia o que era dormir direito. Então, o que eu fiz? Eu saí de casa. Primeiro eu tentei tomar um monte de comprimidos para nunca mais acordar. Isso não adiantou. Minha vizinha me encontrou, me levou para fazer uma lavagem estomacal e eu não morri. E eu tive que voltar para casa. Então ali eu vi que eu não tinha outra solução, então eu vou sair de casa. Aí eu levei as minhas coisas para casa dessa vizinha, para ela guardar para mim roupa, peguei meu registro de nascimento, essas coisas, e fugi de casa. Fugi de casa, deixei as coisas na casa dessa minha amiga vizinha e falei para ela não falar nada para minha mãe, que ela não contasse nada para minha mãe. E aí eu peguei o primeiro emprego da minha vida, né, que foi lavar prato no restaurante. E naquele tempo, menores, né, trabalhavam, não eram registrados, mas dava para ganhar um dinheirinho, né? E o meu primeiro emprego foi para lavar prato no restaurante. Eu lavava prato. E eu me sentia livre, daí eu aluguei um quartinho onde eu morava, tipo uma pensão. E ali eu continuei trabalhando, né? E daí um certo dia apareceu a minha mãe, ela descobriu onde eu estava. Eu saí fugida desse restaurante. Nem recebi o que eu trabalhei, eu saí fugida, porque eu não queria voltar para casa, porque se eu voltasse para casa seria pior, eu ia ter que encarar meu padrasto rir da minha cara, né? E aí eu fugi, fiquei sem rumo, né? Tipo, cheguei numa praça assim, ali eu me vi sem eira nem beira, né? Tipo, o que que eu vou fazer da minha vida agora, né? O que que eu vou fazer da minha vida, né? E ali eu chorava sem parar, sentada num barranco assim, na praça, olhava para os lados. Aí a única coisa que eu vi foi uma igreja católica. Aí eu pensei, eu vou pedir ajuda na igreja, quem sabe eles me ajudem. Aí eu fui, entrei dentro da igreja, falei com o padre, expliquei a minha situação para ele e pedi ajuda. Aí por aquela noite eu pensei que eu ia dormir ao relento, mas não. Deus nunca me desamparou, nunca. E aí esse padre arrumou algumas mulheres, né, que trabalhavam na igreja, né, e tal. Me levou para casa, onde ela me alimentou, me deu
toalha para eu tomar banho, me arrumou uma roupa para colocar, porque eu saí com a roupa do corpo naquele dia. E foi assim, de um dia para o outro, foi cada um fazendo um pouquinho, né? Aí, com isso, eu passei a ajudar uma senhora em troca de moradia. Eu comecei a ajudar uma senhora. Ela lavava, passava, cozinhava e tava bem. Até, né, sempre tinha alguém que ela fala assim, nossa, mas ela não tem mãe, né? Ela é tão novinha, ela não tem mãe e tal. E começou aquele burburinho, né, e tal. E foi onde eles descobriram minha mãe. Minha mãe vinha me buscar. Eu saí fugida de lá também. Passei fugindo, porque eu era menor. Eu tinha medo de sirene, de polícia, porque eu achava que se me encontrassem eu ia ser levada para minha mãe de volta. Então eu tinha aquele receio, né? Então eu saí correndo, eu corri o que eu pude. Aí eu cheguei, encontrei um senhor que estava estacionando com um carro amarelo. Nem sei que carro que era, não entendo muito bem. Mas um carro amarelo que a cor do carro era o que menos. Eu só vi que ele estava estacionando ou estava saindo, né? E aí eu vi esse senhor, olhei para ele e falei: moça, eu preciso de ajuda. Me leva para sua casa, eu faço faxina enquanto eu arrumar outro emprego, um outro lugar para ficar. Mas hoje eu preciso de ajuda, por favor, né? E ele falava assim: minha filha, como que eu vou explicar para minha esposa eu te levar para casa? Como é que eu vou explicar? Vou levar você, uma mocinha, para casa. Eles podem não entender, né? E eu não via malícia naquilo, sabe? Como poderia correr o risco também, né? Ao mesmo tempo que eu podia ser ajudada, eu poderia, sei lá, ele podia ser um bandido, né? Então, corri o risco. Só sei que no final ele me levou para a cidade de Araucária, que é uma cidade municipal, é um município de Curitiba. Aí lá eu fiquei um mês na casa deles, assim, mas sempre com aqueles olhares duvidosos, né? Todo mundo ficava, né, meio. E isso não era muito agradável, né? Aí nisso, como eu lembro que eu falei que eu ia na igreja antes, quando eu estava na casa da minha mãe, eu participava do Clube de Desbravadores. E aí eu fui procurar o Clube de Desbravadores e acabei conhecendo uma família que me deixou morar na casa delas por um tempo, me ajudou a escrever para o colégio interno para conseguir uma vaga como bolsista no colégio interno, no colégio adventista lá no Paraná, em Maringá. E onde eu escrevi a carta em outubro, em novembro eu fui chamada, graças a Deus. Veja como Deus é na minha vida, né? Então, assim, Deus sempre proveu o que eu precisava, sempre. Porque muitas pessoas se inscreviam e às vezes levava 4 anos para ser chamado, mas eu em um mês eu fui chamada. Então Deus sempre foi comigo, com certeza. Se não fosse Deus na minha vida, nossa. E aí eu continuei fugindo da minha mãe, né, até então. Aí fiquei até a data de ir pro colégio, né? Essa família me ajudou com lençóis, roupas de cama, cobertor, todas essas coisas você tinha que ter. A Golden Cross, ela pagava 50% da bolsa e você trabalhava para pagar os 50%. Então eu era industriária. Eu cheguei no colégio, eu fazia faxina no dormitório feminino. E com 3 meses eu fui chamada para trabalhar na monitoria. Aí eu estudava de tarde, de manhã eu trabalhava na monitoria, então de manhã monitora, tarde eu estudava e à noite eu lavava a roupa dos meninos e das meninas ricas, né? Aquelas pessoas que não precisavam trabalhar para pagar o estudo, tipo, o pai pagava e tal, né? Então elas pagavam para lavar a roupa delas. E eu ganhava dinheiro com isso. E estudava de madrugada dentro, né? Quando tinha prova, tudo.
mas foi o meu segundo lugar mais maravilhoso que eu já passei. Se eu sou quem sou hoje, foi o que eu aprendi lá. Aprendi muito naquele colégio. A minha educação, a minha determinação, a minha superação veio de lá. Aí, com o tempo, minha mãe descobriu que eu estava no colégio, ela escreveu uma carta e tal, né? Ali eu já estava com 16 anos e daí eu já não tinha tanto medo porque eu me sentia protegida no colégio, né? E ali eu fiquei até, até completar a minha, meus estudos ali, né? Aí nas férias eu fui para casa. Ah, antes disso, eu recebi um chamado para ser monitora no lar de meninas em São Paulo, em Sumaré. E eu aceitei, mas antes disso eu fui de férias para Curitiba. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Eu fui de férias para Curitiba. E aí eu fui para casa daquela senhora que me ajudou com o enxoval para ir para o colégio, tudo, né? Era uma mulher da igreja, uma pessoa muito bondosa. Eu fui, fiquei na casa dela e foi ela que apresentou o pai do meu filho. Apresentou o pai do meu filho, que até ali nem pensava que eu ia casar, né, e tal. E eu fui para Sumaré depois, namorando com ele, por carta, telefone. A gente se falava por carta, telefone. Daí, quando eu entrava em recesso, eu ia para Curitiba, para Araucária, propriamente dito, né. Aí, quando eu voltei, ele me pediu em casamento e me noivou. Eu estava noiva. Aí eu resolvi visitar minha mãe, né? Naquelas alturas do campeonato, a minha mãe já não estava mais com meu padrasto, tarde demais, né? Mas ela não estava mais com ele, mas estava passando uma necessidade muito grande. E eu tinha o dinheirinho e tal, né? Levei algumas coisas assim e tal. Fui, fiz uma compra para ela, tudo, né? Tudo que ela precisava. Tudo que ela precisava tal. Ali já tinha passado, né? Ali eu já era quase maior de idade. Aí apresentei o meu futuro marido para ela e tal. E eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego que eu peguei quando eu voltei. Eu nem voltei pro lar de meninas, eu nem voltei. Aí eu fui providenciar o meu enxoval, né? Então eu comecei a trabalhar uma Condor Limpeza, né? Que prestava serviço para Getúlio Vargas, lá em Curitiba, né, que é uma empreiteira, né, e eu fui trabalhar em serviços gerais lá. E ali a gente decidiu que ia se casar, em 6 meses nós nos casamos, e a gente foi morar no fundo da igreja e tal. E assim, eu não era assim que eu esperava que fosse a minha vida, né? Não era esse o caminho que eu queria para minha vida. Eu queria um futuro diferente e tal, mas mesmo assim eu fiquei grávida do meu filho e ali a gente começou a morar na casa de um, na casa de outro e tal, né? A gente se inscreveu com um terreno lá de Coab e tal, saiu, daí graças a Deus a gente ganhou a casa para construir e tal. Então, assim, eu não quero estar falando muito sobre meu marido, né? Meu ex-marido, porque é uma história assim que já foi uma página virada. Só sei que chegou um determinado tempo, eu não estava feliz com ele e eu disse: o dia que eu resolvi mudar, eu olhava assim lá na frente, né? Olhava eu hoje, com 40 e poucos anos, se eu ia me arrepender daquela decisão ou não. Ou se eu ia me arrepender de estar casada com ele do jeito que era o nosso casamento. Eu podia olhar para trás e falar, puxa, por que eu não segui minha vida? A gente terminou lá quando eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu tomei a decisão, saí de casa,
né? Saí de casa e aí isso, claro, tudo tem uma consequência. Cada ação tem uma consequência. Aí eu procurei a minha mãe, né, achando que eu podia ficar uns dias na casa dela até eu me arrumar. Peguei meu filho e fui para casa dela. Ela disse: "Não, você vai voltar para casa". Aí ela não me conhecia tão bem, né? E falei: "Para casa eu não vou voltar". E ela achava que eu ia voltar. Aí eu encontrei um amigo dela que morava, trabalhava ali perto. E aí ele falou para mim: "Eu posso te ajudar, eu tenho 3 casas de aluguel, eu dou para você morar durante 6 meses até você arrumar emprego, você não precisa me pagar e depois você me devolve a casa e tá tudo certo até você arrumar outra coisa". E assim foi. Eu consegui um trabalho num restaurante de novo, mas lá eu fazia de tudo, né? Eu trabalhei durante 3 anos lá. Eu comecei a trabalhar, já estava trabalhando e já tinha arrumado outro canto para viver. Enfim, quem diria, né? No final dos 6 meses, aquela pessoa tão bondosa, né? Que a ingenuidade mata pessoas, sabia? A ingenuidade mata pessoas. E eu era ingênua demais. Porque eu acreditei que aquele ser estava me ajudando. Aí chegou o prazo de eu devolver a casa para ele, um prazo combinado, dentro dos 6 meses. Ele passou numa sexta-feira. Aí eu falei: "Olha, fulano, eu vou entregar a casa, segunda-feira eu já tô saindo, já arrumei outra casa e tal". A princípio, normal, ele agiu normalmente: "Ah, não, tá bom", tal. Isso foi umas 6 horas da tarde. Naquele dia, meu filho foi passar o final de semana com o pai. E quando deu umas 8 horas da noite, ele voltou. Só que ele voltou, ele não era ele. Ele não era aquela alma bondosa, aquela alma. Eu não sei, como eu não conhecia, eu falei: ou ele estava drogado, possuído, sei lá o que acontece. Eu só sei que quando eu abri a porta, ele já veio para cima de mim. Ele veio para cima de mim, tipo, querendo ter algo comigo, e eu não queria. E aí ele, quando eu não queria, ele começou a me machucar, me empurrar, me chutar, puxar meu cabelo, batia na parede a minha cabeça. Fiquei cheia de hematomas. Ele me machucou todinha, todinha, todinha. Só sei que quando ele colocou a faca no meu pescoço, naquele momento para mim eu já estava morta, né? Naquele momento eu já me vi morta. Então, tipo, ele fez o que ele quis e eu saí machucada, física, psicologicamente abalada com tudo isso. Toda pessoa que passa por um estupro não fica bem, não. Infelizmente. Só sei que ele, depois que fez o que fez comigo, ele fez comida, ele fez compressa nas minhas machucaduras, no rosto, nas costas, tudo onde tinha machucado. Ele fez compressa e fez eu prometer que eu ia sair daquele emprego e que eu ia ser dele. Senão ele ia matar o meu filho. E eu estava tão aterrorizada, né? E sei que eu prometi tudo para viver. Naquele momento eu prometi tudo. Eu só sei que ele me liberou só na segunda-feira, 2 horas da tarde. Ele lavou a casa, ele lavou a roupa e me liberou mais tarde. E quando eu saí dali, eu fui direto para o meu trabalho. O meu patrão me levou na delegacia da mulher. De lá eu fui para o ML para fazer corpo de delito. Eu só sei que eu fiquei 3, 4 meses de promotoria em promotoria, até o último promotor chegar para mim e falar assim: "Minha senhora, eu sinto muito, mas o que eu tenho para dizer para a senhora não vai ser legal, a senhora não vai gostar.
se eu fosse a senhora, foge desse cara. Porque o que ele fez com a senhora, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele escondeu as provas que a gente podia ter, a perícia que a gente podia fazer na casa, o exame de junção carnal que teria que ser feito dentro de um prazo. O ML não fez. Então, o único jeito da senhora condenar ele seria com essas duas provas. Aquele dia eu enlouqueci. Eu falei, eu não consigo, eu queria matá-lo. Eu pensei em matá-lo. Eu pensei em muitas besteiras. Dali eu liguei para os meus amigos, contei o que aconteceu e eu sei que eu fui apoiada, né? Mas é uma dor que você nunca esquece, tá? Eu hoje consigo contar essa história, mas isso já atrapalhou em muito a minha vida, porque me fez eu não me envolver mais com os homens, né? Tipo, eu tinha medo, né? De todos, qualquer pessoa que encostava em mim, eu tinha medo. E aí eu olhava para trás e falava, poxa vida, né? E agora? Né? E agora? Eu não conseguia ficar mais lá, porque a minha vontade era imensa de vingança. E aí eu ouvia as pessoas falarem, Célia, não vale a pena, deixa ele seguir em frente, porque ele vai encontrar o que é dele, porque ele fez isso. Não é a primeira vez, ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso que ele lavou a casa, por isso que ele lavou a roupa, por isso que ele fez tudo para encobrir, porque daí ele sabia que eu não ia ter como condená-lo. Então ele sabia, ó, com certeza eu não fui a primeira. Então foi um fato assim que tirou meu sossego por muitos anos. Até 2004 eu pretendia entrar na Polícia Civil para ver se fazia justiça. Eu pensava num monte de formas, assim, de um dia me vingar dele. E se eu não viesse para cá, eu acho que eu não seria eu. Eu estaria presa, com certeza, né? Então foi onde eu peguei o ônibus e vim para cá, para São Bernardo. Naquela época nós tínhamos uma amiga amiga não, uma cunhada minha, né? Que na verdade ela sempre morou aqui e ela me deu uma casa. Ela fazia faxinas nas casas e ela me deu uma casa para eu limpar. Como indicação, foi o meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. Eu comecei a ser faxineira, fazia diarista, trabalhei um bom tempo assim. E com o tempo eu fui fazendo cursos de informática, cursos, vários cursos. E eu ouvi as pessoas dizer assim, poxa, Célia, você ganha muito mais sendo diarista do que você estudar, você está gastando dinheiro com um curso que não vai te levar a lugar nenhum, né? Você vai ganhar menos, tal, né? E o meu sonho era chegar em algum lugar, porque eu tinha muita intenção de trabalhar na Telefônica. Aí eu passava em frente aos prédios da Telefônica e eu falava assim, um dia eu vou trabalhar aí. Assim como eu disse, um dia eu vou ter minha casa. E assim começaram os meus sonhos. E aí eu fui trabalhando aqui, trabalhando ali. Trabalhei numa locadora, depois que eu parei de ser faxineira. Eu trabalhei alguns anos em locadora. Trabalhei acho que quase 3 anos em locadora. E aí veio a oportunidade de trabalhar numa área de TI. Aí os meus cursos começaram a fazer sentido, né? Então foi a minha segunda oportunidade assim de trabalhar na área de informática, numa rede da Recap de Mauá, uma refinaria. E eu trabalhei um bom tempo, ganhava muito bem. E o salário que eu ganhava lá, nossa, cara, acho que eu nunca mais ganhei.
Aí eu conseguia tirar quase 4.000 assim no mês, então nada me faltava. Aí eu trouxe meu filho pra cá, daí eu tinha uma babá que tomava conta dele. E ali eu segui trabalhando. Daí chegou uma outra oportunidade de trabalhar numa outra empresa, uma empresa concorrente, só que era na área de desenvolvimento. Nós fomos convidados, uma equipe de 6 pessoas, fomos convidados, a oferta era boa, a gente ia ganhar mais, tal, né? Todos nós pedimos as contas, pedimos as contas e bora pro novo emprego. Só que passou 2 semanas, 3, quase 3 semanas, ninguém chamava a gente. E a gente em casa, já tinha pedido a conta. Aí alguém ligou, né, e tal, dando um novo endereço de onde nós iríamos trabalhar. Nós fomos trabalhar em Santana. Santana é uma cidadezinha que tem aqui também, é meio longinho. Eu ia trabalhar em Santana. Nossa, toda a infraestrutura que nós tínhamos na refinaria, a gente não tinha mais aquilo lá naquela casa. Aquela casa tinha barata, tinha rato, tinha tudo. 2 laptops apenas para 7 pessoas. Como é que se trabalha assim, né? E até ali a gente não tinha ainda falado com o empregador sobre o registro, né? No final das contas, fomos descobrir que seria cooperativa. Trabalhamos ali um tempo, eu fui a primeira a saltar fora, porque para mim não compensava, não era segura, era uma empresa do Rio, a gente não conhecia quem eram os nossos patrões, tudo no burburinho, né? Então assim não dava, a gente saiu. E dali eu comecei a trabalhar. Ai, trabalhei em tanta coisa. Eu comecei a trabalhar numa loja de material de construção. Eu já trabalhei muito tempo em loja de material de construção, depois fui trabalhar em uma distribuidora de óleo. Aí eu saí de lá, depois eu fui trabalhar na Tento, trabalhei um tempo na Tento, sendo nosso cliente a Vivo. Dali eu trabalhei também um bom tempo. Depois eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente. Na verdade, isso já tinha acontecido em 2004, né? Eu tive uma leucemia. Em 2004 eu descobri que eu tinha leucemia. E em 2012 a mesma coisa. Aí eu estava trabalhando na Tento. Aí eu queria entrar num acordo para eles me mandarem embora, para não fechar portas por causa da leucemia e tal, né? Eu não queria fechar, né? E aí eu fiz um acordo, deu o que fazer, né, para eles me mandarem embora, né? Eles ficam tentando te relocar e tal, eles não querem mandar ninguém embora, né? E aí foi onde eu saí, fiquei esse período, fiz o tratamento, eu perdi todo o meu cabelo e tal. Aí foi que em 2014, mais ou menos, até ali eu e minha mãe, a gente já se falava, tal, já tinha perdoado ela, né? E daí ela marcou de se encontrar comigo na casa da minha avó. Eu não conhecia a minha avó, que é a mãe dela, né? Ela ficou sem ver a mãe dela desde criança, então ela foi encontrar a minha avó em 2014. E aí ela falou, vem pra cá, né, e tal, né? E eu fui. Eu fiquei um mês lá e tal, e quando eu voltei, eu comecei a procurar emprego, né, e sem cabelo. Aí ninguém me dava emprego por causa do cabelo. Passei por vários preconceitos, até que chegou um dia, eu falei, quer saber, não vou usar lenço, não vou usar peruca, não vou usar nada. Alguém vai me contratar do jeito que eu tiver. Aí aconteceu. Aí chamou uma empresa terceirizada, me chamou e me chamaram para uma vaga de suporte técnico. Falei, olha que legal, né? Vou voltar a fazer o que eu fazia lá naquela empresa
que enganou a gente, né? Só que quando cheguei lá, não era bem assim, né? Era um suporte técnico diferenciado. Então, eu passei por todas as dinâmicas, prova, tudo. E eles acabaram me chamando, né? E foi a empresa que eu trabalhei 10 meses. Depois a Vivo rompeu o contrato, né, deles. Aí nós ficamos sem trabalho. Então, o que que a Vivo fez? Chamou alguns funcionários para trabalhar para eles diretamente. A Vivo é mesmo dona da Telefônica, né? Eu fui nesse bolo, né? Só que daí eu ganhava um pouco menos, tal, né? Então foi um período bem difícil assim da minha vida, né? Porque eu parei de ganhar o que eu ganhava, né, e tal. E você tem que se virar nos 30, né? E foi aí que eu cheguei na Telefônica, que eu estou hoje, até hoje. Agora, no momento, estou afastada, né? Mas eu pretendo voltar. E essa é a minha história, né? Eu trabalho hoje como assistente técnico. Eu antes era atendente, ganhava menos. Saiu uma vaga, eu me inscrevi, eu fui selecionada e eu trabalhava muito feliz. Eu trabalhava no escritório, né? Lá a gente passa serviço para os técnicos na rua e tal, né? Então, é um serviço muito gostoso de fazer, com muitas cobranças, com muitas metas e tal. Então, você tem que se virar nos 30 também. Mas eu gostava, era muito feliz fazendo o que eu fazia. E é isso, gente. A gente tem que superar as nossas histórias tristes. É assim, foi assim que eu consegui superar a minha história. Eu espero que a minha história seja de exemplo para vocês, porque eu superei e vou superar mais ainda, tá? Eu sei que tem muitos que têm o mesmo perfil meu e eu quero que vocês tenham a mesma garra para passar por cima e vencer. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, amo todos vocês.